Há exatamente 100 anos, em 2024, o parque era conhecido por ser um importante sanatório. Em 1924, foi inaugurado em São José dos Campos o maior centro de tratamento de tuberculose da América Latina da época. O lugar se transformou em um símbolo de esperança, numa era em que a doença era frequentemente fatal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Terra Obscura. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos conhecer um pouco da história do Parque Vicentina Aranha, um tesouro histórico e ambiental em São José dos Campos e suas histórias de assombrações desse lugar espetacular. Dona Vicentina de Queiroz Aranha, uma proeminente figura da alta sociedade paulista, estava casada com o senador Olavo Egídio e tinha um ambicioso desejo: estabelecer um local onde pacientes com tuberculose recebessem tratamento digno. Em 1924, em meio à rápida propagação da doença sem cura no Brasil, Dona Vicentina decidiu liderar uma campanha que mobilizou a sociedade de São Paulo. Ela conseguiu que o governo cedesse um extenso terreno e uma chácara com o clima perfeito para o tratamento. Após as obras, o Sanatório São José dos Campos foi inaugurado em 27 de abril de 1924, mais tarde renomeado para Sanatório Vicentina Aranha. Este foi o primeiro sanatório da cidade e um dos pioneiros no país. Infelizmente, Dona Vicentina não viveu para testemunhar a realização de seu sonho. Entretanto, o complexo hospitalar passou a tratar os doentes de tuberculose, febre tifoide e lepra com excelência. Com uma área de 488 mil metros quadrados na época, mantinha criações de porcos e galinhas ainda comuns nos dias de hoje. Possuía um pomar, horta e contava com 284 leitos, divididos em seções masculinas e femininas. Com vários pavilhões, o edifício central de 3 andares era o mais luxuoso, reservado a pacientes que desembolsaram valor bem alto. Calculando com o dinheiro da época para o dinheiro atual, seria mais ou menos R$15 mil por mês. Mas enquanto alguns precisavam ficar anos internados, o custo subia consideravelmente. Para aqueles que não tinham condições de arcar com um tratamento caro, havia alternativas. O pavilhão Alfredo Galvão destinava-se aos homens. O pavilhão Marina Crespi abrigava as mulheres. Funcionários em tratamento eram acolhidos no pavilhão da Companhia Ferroviária Paulista. Já à direita estava o pavilhão São João para homens, sem custo. E à esquerda, o São José para as mulheres, também sem pagar. A cozinha preparava até 1000 refeições diariamente, tudo cozido em um fogão a lenha, pois não havia micro-ondas. Os médicos aplicavam tratamentos rígidos e, na época, a medicação não existia. Erigida em 1935, a Igreja Sagrada no Coração de Jesus. Nos prédios traseiros ficavam a lavanderia, a marcenaria e a fornalha, pois era necessário esterilizar as roupas no laboratório com vapor. Infelizmente, o necrotério estava presente, porque nem todos conseguiam se curar. Nos momentos mais críticos, doentes esperavam do lado de fora, aguardando uma vaga que pudesse se abrir após a morte de um paciente. Após a descoberta da cura para a tuberculose, o Vicentina Aranha se transformou temporariamente em um hospital geriátrico, até encerrar suas atividades definitivamente. Atualmente, o local funciona como um parque e é um dos principais pontos turísticos de São José dos Campos, atraindo diariamente inúmeros visitantes, inclusive para caminhadas. Conforme dados do parque, cerca de 55 mil pessoas visitam o espaço a cada mês, algumas aproveitando os eventos culturais, feiras de artesanato e diversas outras atrações, enquanto outras buscam somente um local para relaxar. Muitos lugares ao redor do mundo ganharam fama por suas histórias de assombrações. Construções antigas,
costumam ser relacionadas a esses mistérios devido ao valor histórico ou a eventos trágicos que podem ter marcado o local, mesmo após a reforma, alimentando a ideia de que espíritos podem ter ficado presos ali. Algumas pessoas afirmam ver figuras de enfermeiros passeando tanto nos arredores quanto no interior do edifício. Desde o fechamento do sanatório, quase ninguém chega ao segundo andar, especialmente à noite, onde algumas pessoas relatam ver grande movimentação através das janelas, com vultos se deslocando de um lado a outro. Era comum os hospitais lidarem com muitas mortes, especialmente num sanatório para tratamento de tuberculose, uma doença sem cura na época, antes de se tornar um asilo para idosos. Dizem que o segundo andar foi palco de muitas das fatalidades, inclusive de pacientes queimados, possivelmente originadas de disputas entre eles. No entanto, não se tem registros confiáveis sobre o que motivou esses eventos. Circula ainda a história de que um enfermeiro teria sido brutalmente assassinado, e sua aparição já foi percebida diversas vezes em forma inteira nos corredores. Outro espectro bastante citado é o de uma jovem conhecida como a Moça Apaixonada. Nos anos 1920, uma jovem à beira do casamento descobre que seu noivo está com tuberculose. O homem foi encaminhado ao Vicentina Aranha para tratamento, e a jovem, sem garantia de cura, decidiu permanecer ao lado dele, mesmo sabendo dos riscos de contrair a doença, o que eventualmente aconteceu. Contra todas as expectativas, o noivo recuperou-se e deixou o sanatório. Contudo, ele nunca voltou para visitá-la ou entrar em contato novamente. A jovem, abandonada e triste, piorou rapidamente e faleceu. Ainda hoje, muitos afirmam vê-la perambulando pelos corredores, ouvindo seus soluços, assim como nos seus últimos dias de vida. Comentários sobre tosses e ecos dos vidros dos antigos alojamentos também são comuns. Além disso, o porão do antigo sanatório continua a assustar, já que é lá que se ouvem lamentos e gritos. Dizem que ali ficavam os pacientes em estágio terminal, quando os quartos já estavam lotados, sendo atendidos no porão. Um grupo de investigadores do sobrenatural empregou uma Spirit Box e captou sons similares, incluindo gemidos, gritos e tosses nervosas. Impressionantemente, obtiveram algumas respostas do além, ocorrendo durante o dia, na varanda do sanatório, inclusive capturando fragmentos de conversas entre os membros do grupo. A impressão era de que os pacientes estavam ali, tomando seu banho de sol, sem ter a menor ideia de que estavam mortos. Além disso, coisas bem estranhas aconteceram durante essa gravação. A câmera principal parou de gravar porque estava com o cartão de memória cheio, e o resto da investigação teve de ser feita na câmera do celular. Ao chegar em casa para editar o vídeo, o investigador notou que ainda havia bastante espaço disponível no cartão. O mesmo celular, que estava sendo usado como reserva, ficou completamente descarregado e no momento da edição restavam apenas 27% de bateria. O que mais chocou os investigadores foi quando tentaram filmar o interior do necrotério por uma das janelas quebradas e foram surpreendidos por um enxame de insetos que surgiu repentinamente e os forçou a parar. Há também um relato sobre uma área do sanatório que está fechada tanto para os funcionários quanto para os visitantes. Segundo a lenda, logo após o fechamento do sanatório, durante uma reforma, um grupo de operários simplesmente desapareceu naquela região. Nunca foram encontrados e acredita-se que morreram misteriosamente, já que avistamentos de vultos e vozes são frequentes naquele local. Se eles de fato morreram e como isso aconteceu, provavelmente nunca saberemos. Um repórter viajou da Bahia até São José dos Campos com o único objetivo de capturar alguma atividade sobrenatural no parque e obteve sucesso. Por volta das 3 da manhã, a câmera capturou a imagem de uma sombra movimentando-se em direção à área restrita. Pouco depois, percebeu-se uma figura observando por uma das janelas.
Os vigias noturnos são frequentemente os que mais enfrentam dificuldades e possuem suas próprias histórias. Um deles relatou que, enquanto fazia sua ronda, ouviu as janelas do pavilhão principal batendo continuamente. Assustado, ele chamou um carpinteiro para repará-las. Na manhã seguinte, o carpinteiro pregou firmemente as janelas com pregos grandes e assegurou que seriam impossíveis de abrir, mesmo durante ventos fortes. Contudo, à noite, o vigia viu as janelas novamente abrindo e fechando, desta vez com mais intensidade. Curioso, ele investigou e encontrou as janelas abertas sem nenhum prego. Ele relata que até hoje, durante a madrugada, é comum ouvir o som dessa janela batendo. Outra experiência assustadora ocorreu quando ele foi surpreendido por barulhos altos vindos do necrotério. A edificação, embora bela e lembrando uma capelinha, está sempre trancada e visitas são proibidas. Nas madrugadas ele ouvia sons de gemidos, conversas e até móveis se movendo. Numa noite, os ruídos estavam tão intensos que ele decidiu pegar a chave e investigar. Ao abrir a porta, encontrou um silêncio absoluto e tudo em ordem, sem sinais nem mesmo de pequenos animais que poderiam ter causado o barulho. Porém, assim que apagou a luz e trancou a porta novamente, os ruídos recomeçaram. Outro vigia teve uma impressionante experiência. Ele trabalhou junto com um amigo e com o cunhado no antigo sanatório, mas naquele momento já estava sozinho, pois o cunhado havia falecido recentemente e o amigo não estava mais na equipe. Numa madrugada, enquanto assistia à TV, sentiu uma repentina queda de temperatura e, de repente, viu surgir na sua frente a imagem do amigo falecido. Sem tempo para reagir, ouviu o fantasma explicar que tinha uma dívida com o cunhado e queria quitá-la. Após entregar essa mensagem, a aparição desapareceu. No dia seguinte, o porteiro transmitiu o recado para o cunhado. Ele nem se recordava mais dessa dívida e até demorou um tempo para se lembrar, mas de fato o amigo devia a ele R$1.000. No entanto, ele estava tão assustado que disse, morrendo de medo, que não precisava pagar mais nada, e pediu para transmitir o recado de que já estava pago. A gente nunca sabe como é uma negociação com o lado de lá, então eu acho até que ele foi bem esperto. Há uma época do ano em que atores recebem os visitantes em turnos, caracterizados como os fantasmas do Vicentina Aranha, mas a maioria deles nunca acreditou em nenhuma dessas histórias. Até durante um ensaio que todos eles assistiram de boca aberta, um vaso enorme foi arrastado sozinho de um lado para o outro. E na mesma noite, enquanto se recuperavam do susto e se preparavam para ir embora após o ensaio, viram uma mulher de camisola branca que andava de um lado para o outro, com os braços cruzados em cima do tablado. A aparição durou alguns minutos e desapareceu. Eu nem preciso falar que todos eles mudaram totalmente sua visão a respeito do sobrenatural. Por outro lado, é fundamental destacar que alguns céticos argumentam que todos esses relatos não passam de ficção e que os supostos fenômenos paranormais são meramente criações da imaginação ou resultado de antigas superstições populares. Independentemente da verdade, o Parque Vicentina Aranha continua sendo um lugar de extraordinária beleza. É um lugar fascinante. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Além disso, se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se e não se esqueça de clicar no ícone do sino para que você não perca nenhum upload no futuro. Até a próxima!